Olá a todos, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a Síndrome de Down e o Dia Internacional da Síndrome de Down. A Síndrome de Down, também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma condição genética que afeta o desenvolvimento e a saúde das pessoas. Vamos explorar também alguns aspectos fundamentais sobre essa condição, incluindo suas características, o diagnóstico, muito importante, tratamento e muito mais coisas que a gente precisa colocar aqui nesse ponto. Primeiro, vamos entender um pouco sobre essa história. A síndrome de Down foi identificada pela primeira vez pelo médico britânico John Langton Down, em 1862, que descreveu as características físicas e as características comportamentais comuns a indivíduos com essa condição. Porém, foi somente em 1959 que o geneticista francês Jérôme Lejeune descobriu que a síndrome era causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21. Essa descoberta foi um marco muito importante, pois aqui iniciamos uma compreensão mais profunda das condições e suas implicações. Agora, vamos falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado todos os anos em 21 de março. Tem muitas comemorações pelo país. Essa data foi escolhida em razão da singularidade do cromossomo afetado, que é a trissomia do cromossomo 21, que resulta na síndrome de Down. O objetivo desse dia é promover a consciência sobre essa condição e estimular a aceitação da inclusão das pessoas com síndrome de Down na sociedade. É um dia muito importante mesmo, é importante porque faz a gente conhecer os sintomas, as características associadas à síndrome de Down. As pessoas com essa condição podem apresentar características físicas bem específicas, como o rosto arredondado, os olhos amendoados, o formato de mão bem distinto, entre outras características. Mas, além dessas características físicas que falamos, existem impactos no desenvolvimento físico e intelectual. Cada pessoa com síndrome de Down é única, pode ter diferentes níveis de habilidade cognitiva, variando de leve até moderada e severa. Ao falarmos sobre a perspectiva de vida, é fundamental destacar os avanços que ocorreram nas últimas décadas. Há algumas décadas, a expectativa de vida de pessoas, desses indivíduos com síndrome de Down, era significativamente baixa, menor. Porém, hoje nós vemos com o avanço da medicina, com melhor atendimento da inclusão social, as pessoas com essa condição podem viver de forma saudável e ativa, alcançando uma expectativa de vida média que pode ultrapassar os 60 anos ou mais. Muitas delas se inserem na comunidade, têm emprego, formam famílias e levam vidas plenas e gratificantes, conforme merecimento, Eles merecem estar inseridos na sociedade. O diagnóstico da síndrome de Down pode ocorrer durante a gestação ou após o nascimento. Exames pré-natais, como a minossíntese ou a amostragem de velocidades coriônicas, podem indicar a presença do cromossomo extra. Após o nascimento, o diagnóstico é feito com base na observação das características físicas e por meio de um exame genético. É fundamental para os pais receberem todo o apoio necessário neste momento para entender essa condição especial e as opções disponíveis. Quando se trata do tratamento da síndrome de Down, é importante notar que não existe uma cura para a condição, mas existem diversas intervenções que podem ajudar e muito a melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. O tratamento deve ser individualizado e pode incluir terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e acompanhamento médico regular. A meta é maximizar as habilidades e potencial da vida, promovendo autonomia e inclusão social. Além disso, é importante citar que muitas crianças e adultos com síndrome de Down enfrentam as comorbidades, o que são condições de saúde que podem acompanhar a síndrome. Algumas das condições mais comuns incluem os problemas cardíacos, dificuldade de audição, as dificuldades de visão, hipotonia muscular e questões gastrointestinais. Portanto, é essencial o acompanhamento médico para tratar dessas questões de saúde de forma adequada e garantir que a pessoa tenha um desenvolvimento cada vez mais saudável, assim usufruindo melhor da sua vida. Quanto às terapias indicadas, é também fundamental que sejam multidisciplinares, combinando esforços de profissionais de diversas áreas, médicos, terapeutas, os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos. Essas terapias ajudam no desenvolvimento motor, na comunicação, nas habilidades sociais, na inserção, na educação. E cada intervenção deve ser adaptada às necessidades individuais, permitindo que a pessoa com síndrome de Down prospere em suas próprias condições. Em suma, a síndrome de Down é uma condição que demanda compreensão e aceitação. O Dia Internacional da Síndrome de Down serve para a gente lembrar da importância de promover a inclusão
e a igualdade de oportunidades para todos. Ao entendermos mais sobre essa condição, contribuímos para um mundo em que as diferenças são bem valorizadas e respeitadas. E também sabendo que cada pessoa é única e tem sua própria jornada a percorrer. Com informação e empatia, podemos construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. E sendo assim, a síndrome de Down é uma condição genética que resulta da presença de uma cópia extra do cromossomo 21, levando às características físicas, cognitivas e de desenvolvimento. Para entender melhor essa condição, é importante olhar para a classificação oferecida pelo DSM, ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que fornece diretrizes sobre como compreender os diversos aspectos desta síndrome, especialmente em relação ao comportamento e à adaptação social das pessoas que a possuem. Em termos de integração social, a inclusão desses indivíduos com síndrome de Down nas diversas esferas da sociedade tem avançado bastante nas últimas décadas, porque as pessoas estão se esforçando para isso. E assim, historicamente, as pessoas com essa condição frequentemente eram isoladas ou segregadas em instituições ou escolas especiais, e com o passar do tempo, a abordagem sobre a inclusão mudou, e mudou significativamente, felizmente. Passou-se a valorizar a participação ativa dessas pessoas em ambientes regulares, como escolas comuns, nos locais de trabalho, e isso promove melhorias na qualidade de vida, na integração social, e isso faz com que as pessoas vivam mais e melhor. A discussão sobre direitos civis é fundamental para a população com síndrome de Down. E o reconhecimento dos seus direitos também é essencial para garantir que tenham acesso à educação de qualidade, serviços de saúde adequados, oportunidades de emprego e participação em todas as atividades comunitárias. E, infelizmente, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, como o preconceito, a falta de sensibilização e conhecimento sobre essa condição. Mas vemos que organizações e movimentos sociais têm trabalhado arduamente para promover a inclusão e o respeito aos direitos dessas pessoas, ao mesmo tempo em que busca a conscientização da sociedade no geral. Diversas instituições têm se dedicado ao cuidado e também ao acompanhamento das pessoas com síndrome de Down, oferecendo suporte em áreas que vão desde a educação até a saúde mental. Essas instituições desempenham um papel crucial, oferecendo programas especializados que atendem às necessidades específicas de cada indivíduo. O trabalho dessas organizações é fundamental para garantir que as pessoas com síndrome de Down tenham acesso a recursos, que esses recursos sejam adequados e possam desenvolver todo o seu potencial. Nos últimos anos, tem havido muitas lutas e avanços que são significativos na busca pela inclusão de indivíduos com síndrome de Down na sociedade. Diversas campanhas de conscientização têm sido lançadas, abordando não apenas os direitos civis, mas também o potencial e a habilidade que essas pessoas possuem. Estas iniciativas têm contribuído muito para mudar a percepção pública em relação à síndrome, mostrando que é possível levar uma vida plena e muito produtiva. Além disso, as políticas públicas têm evoluído para facilitar a inclusão de pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com síndrome de Down. O fortalecimento da legislação garante acesso à educação inclusiva, adaptação no trabalho, no ambiente de trabalho, e esses são pequenos exemplos das mudanças que têm sido implementadas graças à legislação. Isso não é uma ajuda só na promoção de seus direitos, também combate o estigma que ainda persiste nas diversas esferas da sociedade, infelizmente. A educação inclusiva tem se mostrado um ambiente positivo, onde crianças com síndrome de Down podem crescer e aprender ao lado dos seus colegas. Estar em ambientes mistos ajuda muito na construção de amizades, na integração social, desde a infância, o que é fundamental para o desenvolvimento emocional e social das crianças, tanto das com síndrome de Down quanto as outras crianças. Profissionais da educação e da saúde estão cada vez mais capacitados para atender essas necessidades, criando metodologias que permitem que todos aprendam em conjunto, respeitando as diferenças de cada um. A gente tem visto uma busca ativa maior de cursos e especializações. É válido também mencionar que o papel da família é fundamental nesse processo de inclusão. O apoio e a orientação familiar são primordiais para que as crianças e jovens desenvolvam sua autonomia, as habilidades sociais. As famílias frequentemente se tornam defensoras dos direitos dos seus filhos, lutando por educação de qualidade e por um espaço mais acolhedor na sociedade. As histórias de sucesso de pessoas com síndrome de Down têm servido de inspiração para muitas famílias
E isso mostra que, com apoio certo, é possível, sempre será possível conquistar muitos objetivos. Um outro aspecto muito importante a se considerar é o papel dos meios de comunicação na luta pela inclusão. A maneira como a mídia retrata pessoas com síndrome de Down e com outras deficiências pode influenciar muito na percepção da sociedade. E assim a gente vê que campanhas publicitárias, programas de televisão que destacam conquistas históricas, as histórias de vidas positivas, ajuda a desmistificar a condição e eliminar muitos desses estereótipos. Essa representação é crucial para promover uma visão mais equilibrada e positiva da síndrome de Down. Enfim, a síndrome de Down é uma condição que traz desafios, mas também muitas oportunidades. À medida que a sociedade avança em direção a uma inclusão verdadeira, os direitos das pessoas com essa condição estão sendo cada vez mais reconhecido e respeitado. A luta por uma sociedade mais justa e inclusiva continua, e todos têm um papel a desempenhar nessa transformação. É fundamental que continuemos a trabalhar juntos para garantir, que cada pessoa, independente de suas condições, possa desfrutar de todas as oportunidades que a vida oferece. Eu sou Ana Gilda, sou professora, sou psicopedagoga, trabalho muitos anos com pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, e gostaria de deixar aqui para vocês esse relato, porque estamos em semana de comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e passem para outras pessoas que precisam saber um pouco mais sobre a Síndrome de Down. Muito obrigada.